vocês vão ver que vai acender a tecla Insert, tá? Aí a gente vai entrar as nossas coordenadas. No caso aqui das coordenadas que eu plotei, são sul 25 graus, 35.7, tá? Aqui cabe uma consideração, tá? O inercial ele não vai trabalhar com 2 dígitos após o ponto, tá? Após os 2 dígitos decimais após o ponto. Então a coordenada correta da nossa aeronave seria 25 graus, 35.76 minutos. Mas no caso a gente só consegue entrar com o 7. Então após entrar essa primeira coordenada, essa primeira latitude, a gente aperta uma vez só o Insert, tá? Vamos reparar que ele não apagou. Isso é assim mesmo, tá? Para esse inercial do Marco Ravanello e Gianfranco Corrêa, tá? Então agora a gente aperta oeste, que é o caso da nossa coordenada aqui, e vamos entrar com a coordenada plotada por mim, que é 54, tá? 29.3, tá? O ponto não precisa digitar, que ele já vem aqui. E vamos apertar Insert novamente, tá? Aí agora sim a luz apagou. A gente vai reparar que a luz vermelha aqui do Warning vai acender, tá? Ela acendeu por qual motivo? Tá? Então a gente vai buscar essa informação, e essa informação está nessa seleção aqui do DSRTK/System, tá? Então a gente vai buscar essa informação. Bom, então apareceu aqui 006, tá? Se vocês repararam anteriormente, não tinha esse 006, e esse 006 é o número do erro relacionado ao warning, tá? A warning light. Então, se a gente apertar ela 2 vezes, ela vai desaparecer. E também tem o erro 041. Esses 2 erros dão conta porque a última vez que o nosso inercial foi desligado não estava na mesma posição presente agora que eu entrei com essas informações. É um erro que dá normalmente, não modifica nada a nossa navegação. Tanto que eu apertei 2 vezes o teste, a tecla teste, ele desapareceu. Então agora a gente volta para position, tá? Confirma a nossa confirma os dados que a gente colocou, as coordenadas que a gente colocou, e agora é hora de alinhar, tá? Então como é que a gente vai fazer para alinhar? A gente vai voltar por STRTK System, tá? E vai reparar que tem esse número aqui, 95, tá? Então a partir desse 95 vai ser o tempo de alinhamento que o nosso inercial vai levar para alinhar. Então agora a gente voltando pro MSU, a gente vai puxar o botão, tá? Puxa o botão uma vez, viram que a sombra aumentou, e virar ele pro align. Ele desceu. A partir desse momento ele está alinhando, tá? Quando esse número 95 chegar a 55, a luz vermelha do Red Nav vai acender. Significa que está já um bom alinhamento para a aeronave, tá? Cabe ressaltar que quanto mais baixo fica esse número, ele pode chegar até 15 ou até 0,5, melhor vai ser o alinhamento, tá? Outra coisa que tem que ser ressaltado é que durante o alinhamento você não pode mover a aeronave, tá? Para nenhum lugar, nem em slew, nem de nenhuma forma. Outra coisa que tem que ser ressaltada é que, de preferência, tá? É quase que regra isso, para falar a verdade, você não deve fazer é ligar os motores durante a aeronave estiver alinhando o inercial. Por quê? Porque a queda momentânea de energia vai fazer com que o inercial perca o alinhamento, você vai ter que começar esse procedimento tudo de novo, tá? Então lembrar dessas 2 coisas. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que esse alinhamento vai durar em média, tá? 20 minutos. Então vocês podem pensar que vai demorar bastante, mas o próximo procedimento que eu vou descrever para vocês vai mostrar que não é tanto tempo se você considerar que você vai ter que entrar coordenada por coordenada no inercial. Então, dentro desses 20 minutos, o inercial vai estar alinhado. Tá, então aqui a gente pode reparar que no CDU apareceu 55, significa um bom alinhamento. Então a luz Red Nav acendeu, ficou verde, significando que já podemos navegar, já está alinhado o nosso inercial. Tá, então nesse momento a gente vai passar a chave aqui de align para NAV, tá? E no nosso CDU vamos inserir agora os pontos da nossa rota, tá? No caso eu fiz uma rota
fiz um planejamento de Foz do Iguaçu para São Paulo, tá? A gente vai aprender a inserir nossos parâmetros aqui, as nossas coordenadas geográficas para voar inercial. No caso, no primeiro momento, vocês podem ver que no CDU tá piscando aqui 2 números em sequência, né? Na tela front view, tá? Isso não tem problema a princípio, tá? Eu vou mostrar como consertar isso depois. Então a gente vai girar a chave aqui até o waypoint, tá? Vamos reparar que o waypoint 0, tá? É exatamente a nossa coordenada latitude e longitude de alinhamento, tá? E vamos girar o disco aqui para o waypoint 1, tá? Esse disco contém de 0 a 9 waypoints, tá? Para as rotas que contêm mais do que 9 waypoints, o que vai acontecer? Você vai alinhar os 9 primeiros waypoints do seu planejamento, tá? Os 10 primeiros, né? Os 9, na verdade, porque o 10º aqui, no caso 0, é a posição de alinhamento, tá? E após for passando por esses pontos, você vai jogando novos pontos, tá? Novos pontos no inicial, tá? Mas como você vai fazer isso? Você não vai começar de novo a partir do 0, você vai sempre começar a partir do 1, tá? Porque essa tela front view, essa telinha aqui, ele vai ser mais ou menos como uma mudança automática de um waypoint para o outro, tá? Então ele vai do 1 para o 2, do 2 para o 3, tá? E isso vai ser automático, tá? Ou pode escolher o automático aqui ou manual, tá? Então não selecione o 0, selecione o 1 e recomece a fazer a inserção dos pontos geográficos no nosso inercial. Então vamos aprender aqui como é que a gente faz essa inserção dos pontos. Basicamente é a mesma coisa que a inserção do ponto de alinhamento, tá? Então a gente vai entrar no meu planejamento aqui com o primeiro ponto, seria o ponto Arise, tá? Seria Sul 25, 24.5, tá? Então são 25 graus, 24 minutos, pontos 24.5 minutos, tá? E aperta uma vez em 7. Vocês vão reparar que diferente do posicionamento ele apagou, mas isso é normal, tá? Vamos entrar com oeste, tá? 54 graus, 22.2 minutos, tá? Em 7, tá? Então temos o primeiro ponto aqui. Então, após termos feito a nossa decolagem, os nossos procedimentos habituais de voo, né? Os padrões de cada aeronave. O procedimento normal para se ligar o inercial seria o seguinte, tá? Se conecta o piloto automático, no caso aqui do Airbus são 2 pilotos automáticos, cada qual ligado a um inercial, então a gente vai selecionar o piloto automático 1, tá? Com o Flight Director 1, que também no mesmo caso do piloto automático, está selecionado cada qual com o seu respectivo inercial, tá? Após selecionar o piloto automático, o Flight Director, vamos clicar no switch que tem aqui, né, no Glare Shield do Airbus, tá? Que muda o modo de navegação pro inercial, tá? Então aí a partir desse momento a navegação vai estar incumbida totalmente ao inercial. Então aqui termino o breve tutorial sobre como navegar por inercial, tá? Espero que tenham gostado.